Nesse vídeo, eu vou trazer 3 sinais de que existam crenças de escassez tomando conta da sua mente. Se o financeiro da sua vida não flui da forma como você gostaria, fica até o final desse vídeo porque o último sinal é o mais presente na grande maioria das pessoas. Olá pessoal, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu me chamo Bruno Prado e aqui no meu canal eu compartilho a minha vida e também os meus conhecimentos sobre hipnose, hipnoterapia, mentalidade, comportamento e muito mais. Eu resolvi gravar esse vídeo por uma questão bem simples. Segundo uma pesquisa realizada agora em novembro de 2021 pela Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a famosa CNC, cerca de 74% da população brasileira está endividada. Nós estamos falando de 12 milhões de famílias. E você pode até dizer, mas Bruno, foi um ano de pandemia, crise, muitas coisas ruins aconteceram. Realmente, eu concordo, só que foi um ano recorde para um novo número de milionários em 2021 também. O que diferencia essas pessoas? Existem 2 tipos de mentalidade em relação ao dinheiro. Uma mentalidade é voltada para a escassez e a outra é voltada para a abundância. A mentalidade voltada para a escassez, ela é a pior de todas, porque ela simplesmente se retroalimenta e evolui conforme o tempo passa, simplesmente não atrapalhando só a área financeira da nossa vida, mas todas as outras também. Esse vídeo ele tem como objetivo gerar consciência de que muitos problemas financeiros que acontecem na vida das pessoas ocorrem muitas vezes porque elas possuem uma crença associada à escassez e a maioria delas nem se dá conta disso. Por isso eu vou te trazer 3 sinais de que a sua mente realmente está identificada com a escassez. E o primeiro sinal: compulsão por compras. A nossa mente condicionada para a escassez, ela está o tempo inteiro buscando preencher um vazio que não existe, um vazio imaginário, que faz com que as pessoas busquem se satisfazer o tempo inteiro buscando comprar coisas que elas não precisam. É como se fosse uma necessidade de completar algo que está faltando na sua vida. Podem ser coisas pequenas, mas também, em algumas vezes, podem ser coisas muito grandes e coisas caras. E o mais interessante é que esse padrão não tem absolutamente nada a ver com a classe social da pessoa, porque existem pessoas muito ricas que se comportam da mesma forma, como também existem pessoas muito pobres que são acumuladoras, ou seja, acumulam um monte de coisas e materiais pelo mesmo motivo. Apesar que é muito mais fácil ser rico com escassez de compra do que ser pobre, né? Porque o rico pode comprar o que ele quiser ainda, já o pobre... O mais interessante é que a compulsão por compras, ela pode estar relacionada a situações emocionais associadas à escassez, que vieram de experiências vividas principalmente na infância, adolescência e com certo peso menor na fase adulta também, que levaram a algum tipo de trauma. Por exemplo, pode ser que algo tenha sido negado na infância, como o leite materno, o cuidado, o carinho, o amor do pai ou da mãe. Ou seja, situações que são necessárias para uma criança crescer emocionalmente saudável. Ainda existem situações que foram interpretadas como escassez. Eu digo isso porque a nossa mente o tempo inteiro ela salva informações de acordo com a forma como eu as interpreto. Ou seja, aquilo que eu entendo sobre algo que eu vivi. Imagina, por exemplo, uma criança gordinha na infância que ela tinha a alimentação controlada pelos pais, na escola, por professores, enquanto o irmãozinho dela era mais magrinho e podia comer de tudo. Ou ainda numa situação na escola em que os amiguinhos tinham dinheiro para comprar o lanche e ela não. A nossa mente o tempo inteiro ela busca equilibrar ou compensar as coisas que a gente vive. Dessa forma, essa falta permanece com essa criança até a fase adulta, quando normalmente ela acaba tendo algum gatilho que surge e faz com que ela peça de alguma forma uma compensação. Segundo sinal, dificuldades em poupar dinheiro. Um outro sinal de uma mente voltada para a escassez é aquela que a pessoa realmente acredita que ela não consegue guardar dinheiro. E ela tem várias crenças, como por exemplo, eu não ganho bastante, meu custo de vida é muito alto, não me sobra nada no final do mês, entre muitas outras crenças. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, tende a acontecer, seja através de um padrão ou de um
comportamento. Dessa forma, a nossa mente ela concretiza a forma como a gente pensa. Ou seja, os pensamentos que a gente tem em relação a essa escassez, que são imaginários muitas vezes, mas tornam-se reais. Isso explica porque algumas pessoas vivem numa pobreza gigantesca, porque elas simplesmente não acreditam que para elas existe uma segunda alternativa. E é muito interessante porque uma crença de escassez já te condiciona a viver dentro de uma realidade de falta. E isso impede uma pessoa de prosperar e viver de forma abundante. Terceira e última crença, não consegue se desapegar. É muito comum uma pessoa que não consegue se desapegar de roupa usada e vive o tempo inteiro com o guarda-roupa cheio. Ou seja, tem uma programação de escassez que impede ela de doar as coisas que ela não usa mais. O prazer dela é olhar para o guarda-roupa e ver tudo aquilo lotado, né? E não é muitas vezes só o guarda-roupa. Às vezes o armário da cozinha tem que estar cheio de comida, o armário da despensa, produtos de limpeza, toda a casa dela tem que estar lotada. E numa primeira análise, a gente pode até achar que essa pessoa acumula muitas coisas, como por exemplo roupas, porque ela gosta de ter variedade. Pode ser verdade até um determinado ponto, mas acaba tendo um segundo motivo. Ou seja, pelo sentimento de que em algum momento vai faltar, vai acabar. E o que ela faz? Guarda. Acumula. E essa pessoa, ela sabe que ela precisa doar. Ela sabe que ela tem roupas que estão empoeiradas, mofadas no armário, mas ela não consegue se desfazer delas. E a gente pode usar como exemplo aqueles filmes americanos, sabe? Em que as pessoas viviam em momentos de guerra e elas tinham bunkers subterrâneos no quintal, no jardim, embaixo da casa, e elas acumulavam comida, acumulavam mantimentos o tempo inteiro pensando e com medo que aquilo acontecesse, ou seja, que faltasse. E o mais legal é que para nossa mente essa situação de escassez não se diferencia dessa situação de guerra. É a mesma coisa e traz os mesmos sentimentos. E sabe o que é o mais controverso? É que é justamente pela doação que a gente exerce o espírito da abundância. As pessoas generosas, elas tendem a ter uma vida muito mais abundante. E agora você pode estar pensando, ok, Bruno, eu me identifico de alguma forma com algum desses padrões. E qual é a solução para esses padrões, Bruno? Existem algumas alternativas para te ajudar em cada tipo de comportamento. Só que o mais importante, a primeira coisa que você precisa ter é consciência de que o padrão existe e de alguma forma ele te gera um prejuízo. Por quê? Porque nenhuma pessoa resolve um problema se para ela o problema não existir. Faz sentido? Então você pode buscar ajuda de algum profissional, uma ajuda terapêutica para ressignificar essas crenças causadas possivelmente por algum trauma da tua infância. E você precisa entender também que o problema não está no ato de comprar, de acumular ou de não conseguir poupar, mas sim no sentimento de escassez por trás desse desejo. É por isso que eu sempre digo, o problema nunca é o problema é o que eu sinto em relação a ele. E nós sabemos que tudo é uma questão de escolha. Em conjunto com esse processo terapêutico, você pode praticar alguns exercícios quando você estiver pensando em comprar de forma excessiva. Como, por exemplo, quando você pensar em comprar algo, você se faz as seguintes perguntas. Eu quero? Eu mereço? Eu posso? Eu preciso? Agora? Se você responder sim para todas essas perguntas, talvez seja realmente uma demanda real. Agora, se alguma delas der não, é bom você repensar essa compra. Para você que tem dificuldade para poupar, você pode conversar com o seu gerente do banco, alguém pode te auxiliar em relação a criar o hábito. E para criar o hábito, você precisa começar a guardar. Mas, Bruno, eu não consigo tirar R$10 do meu salário todo mês para poupar. Então, cria um débito automático. Cria esse débito automático porque mensalmente vai sendo descontado. E daqui 1 ano, 2, você vai ter um valor que até então você não teria se não tivesse feito isso. Mas e aí, me diz, você se identificou com algum desses padrões? Escreve aqui abaixo nos comentários qual deles fez mais sentido para você. Espero bastante que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar as notificações aqui no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Porque toda semana eu trago um conteúdo diferente para te ajudar a se conhecer, a se entender e quem sabe resolver algo aí dentro da sua mente que precise de uma atenção a mais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.